Fala galera, o vídeo vai ficar no YouTube. O tema hoje é reta final da competição alvo, tá? Só esperar a galera chegar aqui pra gente poder começar o assunto, beleza? Daqui a pouco tá chegando, galera. Vou falar sobre volume, intensidade na reta da competição. Se boa noite. Hoje o nosso tema, hein, para quem tá acompanhando os stories, né? É reta final da competição alvo. Então a galera aí que tá na linha aí pro brasileiro, vai ser uma excelente live aí. E depois para as outras competições. Tudo bom, Rafa? Os Davidson, e aí, como é que você tá, cara? Tranquilo? Firme e forte aí? Galera do Jiu-Jitsu, hoje é o tema, hein? Reta final da competição alvo. Boa noite, tudo bom, Luciano? Tranquilo? Vamos que vamos. Então, enquanto a gente espera a galera chegando aí, já chama os amigos aí que estão inscritos no Brasileiro, que você conhece, né? Ou outra competição alvo aí grande, que hoje a conversa vai ser boa. Tranquilo? Estão conseguindo me ouvir direito? Tá tranquilo a voz? Tá boa? O áudio? Deixa eu aproximar aqui mais um pouquinho. Melhorou? Tá conseguindo me ouvir de boa? O tema hoje é reta final da competição alvo, hein? Show. Beleza, beleza. Esperar um pouquinho pra galera ir chegando aí. Enquanto isso, né? Hoje a gente vai falar sobre qual volume, né? Nessa reta final aí seria ideal. Eu fiz um post de volume aí que, pô, legal, tá com ótimo, excelente engajamento. Falar um pouquinho sobre o volume nessa reta final, falar um pouquinho sobre intensidade nessa reta final, né? Sobre a perda de peso, como que ela interfere na intensidade. E falar um pouco do dia da luta, né? Vai chegar lá o dia da luta e o aquecimento lá no dia da competição. Beleza? Acho que são tópicos aí bem interessantes para quem é da luta, para quem está sempre competindo. Vai agregar bastante aí no conhecimento. Personal Halfrey. É isso? Show. E aí, galera, eu pedi para colocar algumas perguntas na caixinha, né? E da forma como eu for abordando o tema, essas perguntas vão estar sendo respondidas aí. Tranquilo? Vamos que vamos. Então vamos lá, né? Vou começando a introduçãozinha aqui pra gente poder entrar no tema aí e não tomar o tempo de vocês. Que a ideia, tempo é dinheiro, né? A única coisa que não volta atrás. Então, o que acontece, né? A gente fala de competição-alvo só para quem não está acostumado com planejamento, com treinamento. O que é uma competição-alvo, né? Competição-alvo são aquelas competições principais na nossa planilha de treinamento. Então, como assim, Lúcio? Por exemplo, às vezes o cara vai competir, né? Você tem um atleta ou uma atleta que vai competir 10 competições. Porém, dessas 10, é quase que impossível todas serem principais, né? Então sempre tem aquelas competições. Suponhamos que fosse brasileiro, mundial, World Pro. São as competições grandes, fortes, vale a pena, né? Elas têm que ser prioridade. Só que aí, suponhamos que venham outras competições ali, um Open aqui, né? Um ou dois
2 Opens ou 3, de repente um outro evento aí, né, que não seja dessa grandeza. Então eles não são as competições-alvo. Por que isso interfere na minha planilha, né? Isso aí vai interferir no sentido de, na hora da organização do treino, né, na semana dessas competições, não vai ter uma redução tão grande assim para poder... Na planilha de treinamento, eu fui ler ali, perdi meado. Na semana do campeonato, se não for uma competição-alvo, não tem uma redução tão grande, né, do volume ou da intensidade, dependendo do nível do atleta, claro, mas no geral não vai ter, porque esse dia vai contar como um dia de treinamento forte. E quando é competição-alvo, não, você pensou naquilo ali, você pensou para aquilo ali. Então naquele dia, né, o seu aluno, o seu atleta, ele tem que estar no ápice da performance para aquela temporada, que é importante também. Não é o ápice da performance da vida do cara, porque dependendo do tempo que vocês estão junto, o que você está treinando, o que ele está realmente se dispondo a treinar forte, não tem como isso acontecer. Mas para aquela temporada é o melhor momento dele, tá? Mês que vem tem campeonato, sim. Então, na verdade, nesse mês começa o brasileiro, né? Para que a maior competição de jiu-jitsu aí, acredito que os maiores competidores estarão envolvidos nesse evento, nesse mês de setembro. Começa dia 25, se eu não me engano. Começa com os Masters, né? Tudo dando certo aí, se Deus quiser eu estarei lá lutando, né? Estamos treinando forte para isso. Beleza? E os amigos também vão estar lá. Então, expliquei aqui basicamente o que é a competição-alvo, para a gente ter uma noção, para a gente ter uma ideia geral. E agora a gente vai. Se ela é minha principal meta, né? Se a competição é meu principal objetivo, se eu pensei tudo para aquele momento, então o que tem que acontecer? O meu volume de treino nas últimas 3 semanas ou 4, dependendo do tempo que você está planejando, ou nas últimas 2 semanas, dependendo do tempo que você está planejando. Peraí, Lúcio, como assim? Por quê? Se eu estou planejando há muito tempo, se eu já tenho esse atleta há muito tempo, eu consegui passar com qualidade, né? Porque eu tive tempo para cada capacidade física, para cada tipo de treinamento. A transformação do organismo dele foi uma transformação bem satisfatória, e isso é muito importante, né? Então eu tenho base para já começar a diminuir um pouco antes, né? E já começar a controlar, beleza? Agora, se eu começo muito perto dessa competição, que às vezes a pessoa chega para mim e fala, mês que vem tem competição, tem como fazer alguma coisa? Não é o ideal, tem como coordenar, possivelmente com um mês, né? Muitas capacidades físicas a gente acaba não dando ênfase, porque não dá tempo dela se manifestar, e aí estaria um grande erro do planejamento, que é achar que, de repente, tem um mês eu vou treinar a principal característica, que é força. Não dá nem tempo dela se manifestar, então o máximo vai acontecer, se treinar força de fato, né? O treinamento característico de força máxima, o máximo que vai acontecer é você criar um desarranjo no organismo do aluno, que é um desarranjo esperado, né? Ele é uma perda momentânea de condicionamento, é esperado pelo treinamento, porém nesse caso não deveria acontecer. Então quando o professor faz isso, ele acaba prejudicando o treinamento. Mas tem outras capacidades físicas que se manifestam rápido, né? E valeria a pena colocar para esse atleta aí, beleza? E tem gente que às vezes chega com 2 meses, né? Para treinamento também não é um período bom. Mas tem algumas, se a pessoa já estiver malhando, se ela já estiver fazendo a parte física, se ela já estiver num ritmo aí de treinamento, vale a pena colocar algumas combinações interessantes aí que podem fazer com que as capacidades físicas se manifestem mais rápido. Mas aí é caso para caso, é bem pessoal. Por isso, né? Por isso que os meus planejamentos são individualizados,
né? Às vezes eu pego um grupo de atleta com o mesmo objetivo, com as mesmas características, eu até começo com planejamento inicial ali, mas conforme cada um vai dando feedback, a chance desse planejamento se ramificar, né? Cada um ganhar característica, um se lesionou, aí tira treinamento, tira um tipo de treinamento, coloca outro, o outro não vai para a competição que ia, ele vai para outra, mudou de foco, e aí a gente já vai remanejar de novo, então as coisas começam a andar de forma diferente. Um tem que tirar muito peso, o outro não, e aí as coisas pode começar com uma base comum, mas depois vão para caminhos diferentes, beleza? Em relação ao volume, né? E aí, pô, Lúcio, como que eu sei o volume que eu tenho que treinar na fase competitiva, né? Aí a gente faz um apelo, né? Pega um gancho num princípio do treinamento chamado princípio da especificidade. Ouça, Marcelinho, o princípio da especificidade, ele diz que todo treinamento, tá? Ele tem que ser o mais perto da realidade final. No nosso caso, pensando em competição, da realidade competitiva. Beleza? Como é o treino do iniciante no primeiro campeonato? Depende muito, Luciano, porque que iniciante é esse, né? Ele é iniciante no jiu-jitsu ou ele é iniciante na parte física? Porque às vezes o cara é iniciante no jiu-jitsu e na parte física não. Então a adaptação, a forma dos treinos são diferentes. A forma como ele deve estar treinando na parte física possivelmente vai ser bem diferente da forma como ele vai estar treinando jiu-jitsu, né? Tanto a parte física quanto o treino de jiu-jitsu dentro da sala de jiu-jitsu, eles devem ser muito bem pensados e elaborados. Não adianta fazer uma excelente preparação física cheia de conteúdo, né? Cheia de embasamento, e lá no jiu-jitsu tá chutando balde, treinando muito, muito volume, muito treino, sem descanso, e aí vai jogar tudo por água abaixo. Beleza? Então, em que eu me baseio no volume, né? O volume vai ser baseado sempre na competição. Então, um volume base, para não errar, é quantas lutas a pessoa vai fazer. Então, se você sabe quantas lutas, mas não tem como adivinhar. Não tem como adivinhar, claro, né? Tudo pode acontecer, mas a gente tem uma média das competições, das principais competições, e aí essas principais competições, elas já nos dão uma média de luta. Aí vai variar uma acima, uma abaixo, dificilmente sai muito disso, né? Então, assim, para a minha categoria, por exemplo, no Mundial, são 5 lutas. O que pode variar, de repente, conforme tiver a chave, cair para 6, ou pegar uma bye e cair para 4. Mas a média são 5 lutas. Dificilmente vai fugir disso, né? Para bater 7 lutas, por exemplo, teria que ter uma quantidade muito grande de participantes, e por aí vai, né? Então, essa base de luta a gente tem. Todo lutador tem, todo professor tem, pelo menos os professores que estão envolvidos em grandes eventos, sabe já de cabeça a média de luta para cada categoria, para cada faixa. A gente tem mais ou menos uma média de luta, então dá para calcular. Caso o professor não saiba, se o aluno compete, esse aluno já sabe de cor ali quantas lutas mais ou menos ele vai estar fazendo, beleza? Então, nesse caso, o ideal é estar no volume de treino, né? Da quantidade de lutas que ele vai estar fazendo na competição. Então, desse jeito você não erra, é simples, é fácil de calcular, né? E se agora, né, na semana ou nas últimas semanas ali perto da competição, eu tô nesse volume, e quem me acompanha sabe, né, ou quem estuda aí, quem estuda planejamento de treino, conhecido como periodização, né, mas não precisa gravar esse nome, mas quem estuda planejamento, quem estuda essa parte do treinamento esportivo, sabe que na fase final o volume é mais baixo. Então, se eu tô com 4 ou 5 rollers ali no final da planilha, é sinal que lá em cima, lá no começo, ela começou muito mais alta que isso.
para o volume poder ir descendo e a intensidade poder subindo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Volume alto pode tirar o condicionamento, que é até eu dei umas pinceladas nisso na postagem que eu falei. Volume alto pode tirar o condicionamento. Sim, por quê, Lúcio? Porque uma coisa que às vezes as pessoas não têm muita noção é que todo treinamento ele causa um desarranjo no organismo do aluno. Por quê? Porque o teu corpo ele sofre, né, entre aspas, uma agressão do treinamento. E essa agressão do treinamento causa uma inflamação no organismo. E essa inflamação do organismo ela tem que ser combatida, ela tem que ser entendida, né? Para ser combatida, para ser recuperada. Nesse processo de sofrer agressão, entender a agressão e combater essa agressão dentro do seu organismo, isso aí é perda de condicionamento, tá? E essa perda ela é esperada por quem tem um conhecimento do treinamento, tá? Então ela é esperada por quem tem o conhecimento do treinamento. Então ela é contabilizada quando a gente monta treino, né? Então, o teu aluno vai sempre subir de condicionamento? Depende da fase que você tiver e depende de que capacidade você está treinando. Pode ser que para uma capacidade ele responda bem a volumes altos e não a volumes baixos. Para outras capacidades, ele pode responder a volumes baixos, não volumes altos. Isso aí, só quem está no meio aí, o professor, precisa entender muito isso. Nesse volume de treino, temos que treinar com pessoas com o mesmo peso. E aí, claro, né, existe o ideal e existe a realidade. O ideal é que na fase final competitiva, o atleta esteja treinando com pessoas com a mais perto da característica da luta dele, tá? E aí, só bota... Se vocês puderem botar essas perguntas dentro da caixinha, vai me facilitar muito, senão eu vou perder daqui a pouco. Se entrar outras perguntas aí daqui a pouco eu me perco para poder puxar as perguntas aqui. E na caixinha ela não some para mim, né? É só eu clicar lá que eu acho ela com facilidade. Perdi aqui o time que eu tava falando. Deixa eu ver aqui. Tá. Especificidade. Então, o ideal, no final nesse finalzinho aí de planilha, né, perto da competição-alvo, é você estar treinando com pessoas do seu peso, da sua faixa, né? Por quê? Por que do peso da faixa? Do peso por causa da estrutura de treino, né? Peso e idade, claro. Da dinâmica de treino. Concorda comigo que um master, ele não luta, não tem o mesmo comportamento de luta que um adulto? Aí tu fala assim, mas tem master que é muito explosivo, sim, mas ainda assim a estrutura de luta não é igual de um adulto. São pouquíssimos os que fogem desse padrão. Recebi o cafezinho aqui da esposa com açúcar mascavo. Tô aprendendo. Então, galera, é bem importante você entender isso, tá? Aí, às vezes as pessoas querem tirar o modelo de treino pelos pontos fora da curva. E aí, Léo, que honra! E aí, a pessoa acaba, como eu falei, tirando o modelo pelo ponto fora da curva. Mas não é. Você tem que olhar para sua categoria e ver. E aí, claro, né? Como eu falei, nesse final de planilha aí, o ideal era você estar treinando pessoas do teu peso, da tua faixa, porque além da dinâmica ser a mesma, né, que você vai encontrar no dia da competição, o tipo de isometria, o tipo de explosão, a questão do jogo, o tipo de chave, de regras, né, sendo a mesma faixa, é bem parecida, né? O tempo de blitz ali que o master dá da tua categoria é diferente do tempo de blitz do adulto, né? O master, por exemplo, ele tem uma resposta muito boa à isometria, mas em compensação não tem uma resposta tão boa à explosão, né?
O adulto, ele tem uma menor resposta à isometria e ele tem uma excelente resposta à explosão. Pode ver que o jogo do adulto, ele é muito explosivo, e o jogo do Master, ele é mais parado, né? Pela condição, pela estrutura muscular, né? Por N coisas, mas essa seria uma forma mais simples da gente já perceber, beleza? E nessa semana de competição aí, como eu falei, é o ideal. Só que vamos supor que na tua academia você não tem tantas trocas assim, você não tem tantas pessoas para treinar dessa forma. Então o ideal é que as pessoas que você vai treinar, elas consigam fazer essa característica para você, tá? Ó o bonequinho, tio Lúcio. Por exemplo, Lúcio, eu vou lutar com, eu vou, não tem ninguém na minha categoria, na minha academia do meu peso para eu treinar. Beleza. E aí o que você faz? Você pega e fala assim, pô, olha só, na minha categoria, sei lá, vou chutar aqui, tem muita guarda-aranha, e eu jogo passando. Então, faz guarda-aranha para eu poder trabalhar, né? Ou você se permite, né, cair em determinadas situações para você poder treinar. Isso aí é bem interessante, porque você pega um treino que na teoria não ia ter, né, a sua característica, e você dá a característica para o treino. E aí o ganho é muito legal. Você pode também, ao invés de fazer a luta em si, fazer específico, que é uma coisa bem legal, né? Por quê? Porque o específico, você cria a necessidade que você quer. Tranquilo? Então, tava falando de perda de volume, né? Perda de condicionamento. Lúcio, boa noite. Perda de condicionamento por causa do volume alto. Então, se o volume está muito alto, ou a intensidade também, né, que a gente vai falar daqui a pouco, nessas últimas semanas, como o organismo vai experimentar, né, essa agressão do treinamento, agressão entre aspas, né? E ele também vai experimentar, após essa agressão, ele tenta entender o que está acontecendo e depois ele tenta criar uma resposta para essa situação inflamada que está ali, né? Esse ambiente inflamado. Então, como isso acontece? Isso é perda de condicionamento, perda de capacidade momentânea. E aí, se você criar isso na semana, perto da competição, e principalmente na semana da competição, o teu aluno, o seu atleta, ou você, vai chegar na competição querendo recuperar. E, na verdade, ele não tem que chegar na competição querendo recuperar. Ele tem que chegar na competição recuperado. Ele tem que chegar na competição pronto já para exercer, né, aquela capacidade, para poder colocar a capacidade de fato dentro da luta. Beleza? Então, eu falei aqui, falei um pouco sobre competição-alvo, como que seria competição-alvo, defini isso no começo. Depois, eu falei qual o volume treinar, né, expliquei o porquê. Falei quanto que treinar, né, qual a base que a gente vai ter de volume. E depois o volume perde o condicionamento, né? Volume alto acaba baixando o condicionamento. Intensidade alta também. Beleza? Expliquei o porquê. Alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu pegar uma pergunta aqui que façam na caixinha, por favor. Existe uma alimentação específica para os tipos de volume de treino? Ariel. Então, Ariel, o que acontece, né? A alimentação, ela deve ser coordenada assim, por um nutricionista, né? Então, o nutricionista vai olhar determinado tipo, eu nem diria pelo tipo de treino, mas pelas intensidades do dia. Ele vai, se ele percebe que aquele dia é um dia muito intenso, né? É um dia em que você precisa de mais determinado nutriente, de um ou de outro, né? Ele vai colocar na sua alimentação. E aí é uma questão dele. Muitos nutricionistas, né, principalmente de atleta, ele não tem uma dieta para você todo dia. Ele tem uma dieta para cada dia,
Porque às vezes o dia do treino do cara é diferente. Então ele sabe, pô, esse teu dia aqui tem um volume muito alto de treino, vou colocar isso aqui. Ah, nesse dia aqui teu volume é muito baixo, então não tem necessidade. Então ele coordena, então os dias são diferenciados de alimentação, em termos de quantidade e de tipo de alimentação. Isso muda, mas não por causa... Ah, eu vou treinar força agora, vou treinar força amanhã, vou comer isso porque eu vou treinar força. Não, não é exatamente por causa disso. Ele tem um cálculo, o nutricionista vai fazer esse cálculo e aí ele vai escolher, possivelmente, né, pelo teu dia, pelo nível de estresse, pelo um total, né? E aí é uma questão com o nutricionista mesmo. Foi o que aconteceu comigo, essa perda de condicionamento por conta do alto volume. Possivelmente. Beleza? Então, falamos de volume, agora a gente vai falar sobre intensidade na semana da competição. Galera, é bem legal se a gente definir o que é intensidade, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, intensidade, como é que eu vou ver? O que seria intensidade? Então, primeira coisa que tem que entender, né? A intensidade é basicamente, né, de uma forma bem simples, como o treino agride o nosso organismo. Então, olha só, se o volume está muito alto, ele tem uma certa intensidade, né? Porém, vamos pensar na intensidade, a forma como você se coloca para o treino. Por exemplo, quanto mais é intensa cada capacidade física que você colocar no treino, mais intenso ele vai ser. Se eu fizer mais força, se eu fizer mais isometria, né? Se eu explodir mais vezes, se eu der mais blitz, né? Então isso faz com que aquele treino fique mais intenso. Se eu coloco aquele treino com maior estresse psicológico, eu faço com que esse treino fique mais intenso. Se eu faço aquele treino ter um maior maior estresse, né? Gritaria do lado de fora, torcida, o próprio professor gritando pro aluno, se eu coloco alguém arbitrando aquilo ali, isso tudo é um nível de estresse, então que você pode usar a seu favor, né, ou a favor do seu treino, pro teu aluno ali. Isso é um fator de estresse, tá? Beleza? Tranquilo? Então, a intensidade de competição ela tem que ser o mais perto possível do que você vai encontrar na competição. E aí, claro, né? Como que eu vou criar um estresse parecido com a competição? Se eu diminuir o volume, e eu falei ainda agora que seria a quantidade... obrigado, Léo. Fazendo propaganda pro tio Lúcio. Então, se eu coloco... Se eu tô com volume baixo, perto do que eu vou encontrar na competição, né? Eu posso colocar essas lutas com a intensidade da competição e dar intervalo entre elas, claro, né? Que é o mais... que seria a densidade, que eu nem coloquei aqui, mas que é o intervalo ali entre os treinos. Então, se eu faço um treino, descanso 1, que é como vai acontecer na competição, né? Eu faço uma luta e descanso uma, eu consigo colocar nessa luta uma intensidade bem maior, bem mais perto da competição. E como esse atleta, ou esse aluno, ou você vai descansar, você consegue recuperar. E aí, o ideal é essa recuperação ser bem parecida com o que é na competição, né? Bebe água, se você tomar algum malto, alguma coisa, você pode, se estiver dentro daí do seu planejamento alimentar, você pode usar também nesse caso para simular o mais perto possível de um evento, tá? Não pode ser todos os dias da semana dessa forma, porque apesar de ser menos treinos, é muito intenso, né? A intensidade, o pico de intensidade é bem alto. Obrigado, meu. Deixa eu só pegar uma pergunta aqui. Comecei com 37 anos, tentei fazer 3 vezes por semana, mas tive que reduzir para 2. Gabriel, né? Gabriel. Então, Gabriel, assim, você tentou fazer 3 e teve que reduzir para 2, né? Isso? Você tá falando o quê? De jiu-jitsu? Se for jiu-jitsu, eu te indicaria não fazer isso. Porque aí, não.
você não aguentou o treino porque você não estava preparado ou o treino não estava condicionado para você? São coisas totalmente diferentes. Porque às vezes você vai para um treino, 3 vezes na semana, e o treino não estava baseado para você, não estava configurado para você, não estava no nível que você conseguia fazer o treino, não houve uma adaptação do seu lado, nem por parte do professor por algum motivo, não sei qual, mas o ideal é você treinar pelo menos três vezes na semana, tá? Porque 2 vezes você fica com uma janela muito grande para dar estímulo no organismo. E aí, ao invés de você ganhar, você não vai ter um ganho tão interessante como poderia. O ideal é manter as 3 vezes. Se não aguenta as 3 vezes, é porque o treino está muito intenso. Então, diminui em um dos momentos, beleza? Mas aí tem que pensar bastante nisso. Edinaldo, tem um treino específico para Master 5, 6. Sempre tem treino específico. Especificidade vai depender de conhecimento, claro, né, por parte do professor ou do aluno, e conhecimento do que é específico, né, como você consegue tornar o treino mais a realidade do que precisa a pessoa ali para a própria luta, e criatividade para ele buscar dentro da modalidade, dentro da necessidade, dentro da rotina, algo que ele possa colocar ali. Então, o professor, se ele parar para pensar, né, criar um pouco de criatividade ali, ele consegue pegar um treino e transformar o mais perto do que você precisa. Beleza? Isso, jiu-jitsu, pretendo voltar a treinar 3 vezes, obrigado pela resposta. Show! Tem como, é questão de planejamento aí, tá? Que aí, se tiver muito intenso, abaixa um dia, né? Ao invés de fazer 2 na mesma intensidade, 3 na mesma intensidade que estava fazendo, faz 2 um pouco mais intenso, um mais leve, mas tem várias outras configurações que dá para fazer. Sou Master 6, 63 anos e competi internacional de Master, o sul-americano, e neste final de semana o Paraná, e estou para o brasileiro. Show! Parabéns aí, tá no ritmo bem alto aí de competição. Planejar bem para não criar excessos e poder render da melhor forma possível. Você falou algumas competições aí e elas não têm o mesmo nível, né? Então focar sempre na competição que tem o maior nível para que a sua planilha rode direitinho. Porque se a gente focar em todos os lados, a gente na verdade não focou em nada, né? Desfocou. Na semana da competição, se eu luto sábado, até que dia da semana é o ideal para que eu treine? Show! Na semana da competição, alvo, tá? E aí vai depender da configuração de como o professor vem vindo fazendo. Porém, assim, eu particularmente, eu escolho um dia para dar uma pancada muito alta, tá? E outros dias, 2 dias moderado e o restante leve. E por que isso? O dia da pancada alta aí tu fala assim, mas vou treinar forte na semana da competição, mas a semana toda, se você olhar, ela tá leve. Um dia foi forte, os outros 2 moderados e 2 leves, a semana tá leve. Consegue entender? E esse dia alto, ele tem uma lógica aí pro organismo, para que o organismo dê um restart aí em algumas estruturas que a gente precisa que estejam bem, né, pro dia da competição, beleza? Mas dependendo, aí eu não sei como é que é a sua planilha de treino, mas dependendo como é que ela tiver, porque a pessoa fala, posso treinar até que dia? Se você estiver treinando forte pra caraca, não deveria treinar 2 dias forte, é complicado. Aí você teria que já parar. Agora, se você tem uma boa estrutura de treinamento, uma boa orientação, uma boa diversificação das intensidades e volumes, né? Você pode treinar até um dia antes da competição, se quiser. Desde que esse treino, né, ele tenha esse treino um dia antes, ele seja bem leve, né? Focado mais na parte técnica e tática da luta. Então você pode treinar, beleza? Mestre Lúcio, qual o treino ou a aula que o senhor deu, que o mestre Júlio falou
de um aluno da... Fala, pneu! Tranquilo? Quer dizer que o... Quer dizer que o mestre Júlio copiou o seu seminário, pneu? Isso quando você era branca, né? Imagina agora que você tá já mais graduada azul. Beleza? É... Então a intensidade segue essa lógica, né? Então eu entendendo que é intensidade, eu consigo mexer no meu treinamento para intensidade, beleza? Perder peso interfere na intensidade? Lógico, né? Lógico que interfere, porque a perda de peso ela já é um quesito de intensidade. O aluno ele vai estar com o organismo incapacitado de funcionar a 100%. Então, um treinamento que de repente seria moderado para ele pode ser forte, porque o organismo não vai conseguir se recuperar a tempo. Então, cuidado com o tipo de treinamento quando o teu aluno estiver perdendo peso, beleza? Então, a perda de peso ela é um quesito de intensidade. Muito, muito cuidado com isso. No dia da luta, né? O que vai acontecer no dia da luta? Dá uma dica para quem vai competir sábado. Então, ó, essa aqui já vai ser uma dica. No dia da luta. Cuidar da alimentação no dia da luta, né? É uma coisa muito importante. E às vezes as pessoas não se ligam muito nisso. Determinados tipos de alimento, a gente tem que se conhecer muito, né? Determinados tipos de alimento, eles fazem com que o nosso organismo não renda da melhor forma possível. Podem deixar o organismo mais ácido, por exemplo, né? E aí isso vai atrapalhar um pouco o teu rendimento. Por exemplo, o álcool não é uma coisa que combinaria muito bem no dia da luta. Uma feijoada é uma coisa que não combinaria muito bem no dia da luta. E isso são alguns exemplos aí bem bizarros, né? Mas bem altos. Mas, por exemplo, se você tem algum tipo de intolerância, eu, por exemplo, tenho intolerância à lactose e à gordura. Se eu comer algo um pouco gorduroso, né? Por mais que eu tenha vontade no dia da luta, não é a melhor opção. Meu organismo não vai funcionar direito. Meu organismo com certeza vai reclamar e vai ficar incapacitado de recuperar bem durante as lutas ou até de desempenhar o papel que tem que desempenhar. Mas outras coisas, quer ver uma coisa que não cai bem pra mim? Gatorade, né? Muita gente bebe aí o Gatorade e eita, desculpa aí que eu balancei a câmera. Se eu beber Gatorade, por exemplo, eu fico com a sensação de cheio, empanzinado, né? É um tipo de coisa que, por mais que funcione para todo mundo, para mim não funciona, né? E aí é uma coisa que a gente tem que se conhecer. Então, cuidado com a alimentação no dia da competição. Alimentações leves, né? Carboidratos simples, rápidos de entrar no organismo, são bem legais aí. Claro que se você tem um nutricionista, ele vai ser a melhor pessoa para estar falando isso, mas evitar, por exemplo, tipos de comidas que demoram a fazer a digestão ou demoram a fazer a digestão para você, né? E comer coisas que vão render energia para você depois. Então, isso é bem legal. E claro, tá super bem hidratado. E se você estiver perdendo peso, possivelmente você não está bem hidratado. Na maioria das vezes os atletas acabam desidratando para lutar. Então, assim que puder que passar pela balança, se hidrate. Beleza? Mente blindada, né? A mente, ela tem que ser... Ela tem que ser algo, né, que a gente dê muita atenção, principalmente no dia da luta. Claro que isso tem que ser sempre, mas no dia da luta, uma preocupação muito grande aí de você não deixar outras áreas da tua vida interferir no que você vai fazer ali dentro do tatame. Então, concentrar bem, né? Focar no que você tem que fazer, focar no que você tem que fazer e não no que os seus adversários vão fazer. Isso também é muito importante. Lembrar que, né? Não querer perder é diferente de querer ganhar. São coisas totalmente diferentes para o seu cérebro. São comandos totalmente diferentes para o seu cérebro. E é algo que você tem que pensar muito sobre isso, né? Muitas pessoas vão para a competição e não querem perder. Só que essas acabam perdendo de fato. Porque quem vai para a competição que quer ganhar, ele tem uma chance maior, porque o comando é positivo e o cérebro vai arrumar um jeito de obedecer esse comando, né? Então isso é uma coisa que vocês
tem que criar, né? Tem que criar dentro da sua rotina de treino, do seu dia a dia, para que no dia da competição se funcione bem. Então, conseguir blindar a mente, blindar de coisas extra tatame é legal. Focar na vitória, né? Focar no positivo sempre, comandos positivos. Acreditar que tudo que você fez vai dar resultado ali, né? Ter consciência das suas limitações também é muito importante, né? Porque você não tem que ser uma pessoa maluca, né? Você tem que ser guerreiro, é diferente. Maluco é outra coisa. Então você tem que analisar. O guerreiro, quando vai guerrear, ele analisa os pontos fortes e fracos dele e analisa os pontos fortes e fracos do adversário, né? Então você tem que analisar seus pontos fracos para você poder se proteger e já esperar determinadas reações do seu organismo, para que quando você chegue lá não aconteça algo e você acabe se assustando com o que está acontecendo e não consiga lidar com isso. Tranquilo? E aquecimento no dia da luta, né? Aí é uma coisa bem legal, assim, é interessante a gente pensar que o aquecimento no dia da luta, ele vai muito de pessoa para pessoa, porém ele tem que acontecer de fato, né? Não aquecer, por mais que a pessoa se sinta... Tem gente que fala assim, eu não aqueço e luto bem, mas com certeza você está lutando pior do que você poderia. Se você conseguisse aquecer bem, se você encontrasse a melhor estratégia de aquecimento para você, você ia render mais. Por quê? Toda vez que você entra para lutar sem aquecer, a primeira coisa que o seu corpo vai fazer é tentar criar um ambiente ideal para que todas aquelas reações químicas consigam agir de forma eficiente, aconteçam de forma eficiente. Então, se você não aqueceu, é isso que vai acontecer na hora da luta. Agora, se você aquece, o teu corpo já prepara essa condição fisiológica, todas essas reações químicas já estão prontas para serem utilizadas e o que vai acontecer ali é só a melhor performance dela. Então, é basicamente isso que você vai fazer. Então, o aquecimento ele tem a função de lubrificar as articulações, né? E para que você consiga um movimento melhor, preparar as musculaturas, tanto em questão de elasticidade quanto em questão de tensão e contração. Disparo neural, né? Para contrair mais rápido. O aquecimento também ele vai ativar algumas estruturas dentro da musculatura e dos tendões ali nas articulações que ajudam a prevenir lesões, né, que informam o nosso cérebro se o músculo está estirando, se o músculo está com grande tensão. Então isso previne lesão. E o aquecimento também ele aumenta a quantidade de fluxo sanguíneo para as musculaturas que você vai utilizar, ele aumenta a quantidade de hormônios que estão disponíveis no teu corpo, ele aumenta o batimento cardíaco, ele aumenta a temperatura corporal, ele melhora, né, o trânsito do oxigênio, ele melhora o trânsito do gás carbônico que vai ter que sair do organismo, que vai ajudar a tirar o ácido, né? Que tá o ambiente ácido ali vai tirar o hidrogênio. O aquecimento ele aumenta a quantidade de proteínas e enzimas nesses locais que você precisa para poder metabolizar as gorduras, né? Desculpa, metabolizar a energia, não a gordura. Metabolizar a energia. E se tiver que ser gordura, vai ser, porque você já preparou esse ambiente para que aconteça. Mas no geral, a gente usa muito, né, na hora da luta, a glicose em si. Por isso a grande concentração de lactato. Beleza? Essa foi meio complicada, foi meio intensa, né? Mas, deixa eu ver uma pergunta aqui que tinha. Treino físico de jiu-jitsu diminuir o volume na semana da competição? Treino... Então, deixa eu ver aqui o nome só para... Luca, né? Então, eu falei sobre o volume de treino de jiu-jitsu ainda agora, e aí vou responder agora a parte do físico, tá? Então, o físico depende também de como que tá todo o planejamento e do que vem sendo seguido. Alguns atletas saem totalmente da semana da competição alvo, da semana, né? Mas da fase competitiva, desde o início dela, com certeza vai manter, mas muda as capacidades ou a forma como está trabalhando as capacidades físicas. E outros atletas, eles fazem a preparação física um ou dois dias na semana da competição, dependendo do tipo de treino que você tem. Mas aí depende muito do tipo de treino que tem
e qual o caminho que esse atleta seguiu. Beleza? Qual seria um aquecimento eficaz antes de competir? Então, no geral, o que a gente pensa, né? Um aquecimento perfeito. Fazer alguns exercícios com mobilidade, mobilidade de risco, que eu falo, mas isso não é científico não, esse nome, tá? Que seria o teu braço, por exemplo, se você tomar um americano, ele não vai fazer uma torção, vai fazer um giro, né, para trás. Então, esse giro que está fazendo, se você puder simular isso no aquecimento, é interessante, né? E aí você não precisa dobrar o braço, mas só o fato do teu braço aqui, né, do teu húmero, fazer essa rotação interna, que é o que vai acontecer na americana, já vai ajudar muito, né? E aí, por que vai ajudar muito? Porque ele ativa tanto a musculatura como a questão ali de prevenção de lesão, exatamente como vai acontecer na luta. E depois que você passou por... Se você tiver alguma lesão, né, dá uma atenção para ela no aquecimento, claro. Ou se você tiver alguma limitação, você dá uma atenção para ela também no aquecimento. E antes de entrar na luta, que você tenha algum movimento que faça... que dê uma descarga no teu organismo, né, mais forte. Sei lá, um salto, alguns saltos, ou... sei lá... parar para fazer força, por exemplo, né? Parado ali que não vai chamar muita atenção, né? Segurar no kimono, fazer força, relaxar, segurar no kimono, fazer força, relaxar. Isso dá uma dispara, né? Algumas estruturas no teu corpo, né? E deixa um alerta no seu sistema nervoso central de que você vai entrar para uma atividade muito intensa. Isso vai te favorecer com certeza. A cãibra está relacionada ao volume de treino ou à fadiga de treino? Com certeza. A cãibra, né, ela está bem relacionada ao fato de durante o treino você ter gastado muita energia própria da musculatura, que é uma energia que está associada ali, tá ligada diretamente ao relaxamento e à contração da musculatura, que é o ATP. Então essa energia própria da musculatura, ela tem que estar ali. Só que conforme a gente vai se estressando durante a luta, essa energia ela vai diminuindo. E aí, concomitantemente, né, ao mesmo tempo que isso, aumenta a quantidade de hidrogênio livre ali dentro da musculatura, que também vai dificultar que a musculatura consiga contrair ou relaxar. E associar todo esse ambiente, todos esses fatores acontecendo ali, vão dar a cãibra durante a atividade. E aí, normalmente, quando a cãibra chega, é sinal que aquela musculatura está bem perto do limite dela. Por isso que na luta, quando a pessoa tem cãibra, se ela acusa a cãibra para o árbitro ou para o médico, né, a luta é interrompida e ela perde a luta. Porque entende-se, né, que a musculatura está no limite. Então, os próximos passos, caso a pessoa continue lutando, pode ser um rompimento, uma distensão. E aí, não é isso. A ideia da competição, do árbitro ali, é preservar a integridade física do atleta, ainda que ele escolha continuar. Se ficar aprovado que é uma cãibra, ele para, beleza? Mesma coisa quando a pessoa vomita, ou ela defeca, né, ou ela urina, por exemplo, na luta, porque são reações que pode estar tendo algo muito mais grave dentro do organismo dela. Ela pode estar vomitando porque, sei lá, bateu com a cabeça, ela pode estar vomitando porque o organismo dela não está suportando aquele estresse, né? Ela pode estar, por exemplo, urinar e defecar, né? Que é o relaxamento de um esfíncter que deveria ter controle, autocontrole, é sinal que você não está tendo mais o controle sobre o teu corpo. Então isso também é algo muito sério e precisa se parar. Então a pessoa, ela perde a luta por causa disso, beleza? Na verdade, ela é impossibilitada, ela é impedida de continuar para o bem dela. Aí a pessoa pode falar, mas é que eu comi alguma coisa. Não, mas aí não tem como pensar nessas variáveis. Então, julga-se logo o extremo ali para preservar o atleta. E muitos atletas acabam fazendo doideira para bater peso, para
para lutar e tudo, toma medicamento, e então pode ter uma consequência grave. Só uma coisa aqui em relação à cãibra também, já que foi falado, se não me engano foi o Marcelo que botou, né? A cãibra, muito atleta sente cãibra também, porque não se alimenta direito para bater o peso, né? Então, o que acontece? Ele não tem uma reposição de energia na musculatura e ainda está desidratado, né? Então, essa combinação de fatores ruins aí prejudica muito na hora da luta, então a cãibra vai chegar mais tarde, vai chegar mais rápido. Sem contar aqueles atletas que tomam diurético para poder perder peso, o que prejudica mais ainda e vai facilitar o aparecimento das cãibras. Beleza? Foi, galera. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Beleza? Então, mais alguma pergunta? Obrigado pela participação de todos aí. Tá sem som? Tá sem som para todo mundo, não? Ou foi só... Pô, valeu, Lucas, obrigado. Tá sem som? Cortou o som em que hora? Conseguiram me ouvir até o final? Mas conseguiu ouvir minha resposta, não? Foi? Então quem agradecer quem tá sem áudio ainda, não, já voltou, né? Agradecer quem participou, quem compartilhou, né? Quem fez as perguntas aí, que fez a live rodar, né? E galera, atenção aí, né? Cada dia tá tendo mais conteúdo aí para vocês, né? E conteúdos que, se vocês lerem ali, os conteúdos são conteúdos que são muito, muito do dia a dia, muito aplicável, né? Que vão ajudar muito na configuração do treino, que vão ajudar muito na construção do treino de vocês, ou você atleta, ou você professor, para ajudar os seus atletas. E como eu falo sempre, né? Tem duas formas de me ajudar, né? Uma delas é de forma gratuita, compartilhar os meus vídeos aí, os meus posts, compartilhar. Pode me marcar que eu sempre agradeço lá. E então compartilha, comenta, isso faz o Instagram tentar entregar para mais pessoas. E quem gosta muito do meu trabalho e entende que vai te ajudar, e aí pode contratar a minha consultoria ou para atleta ou para professores, né? Ou então adquirir um dos cursos que eu tenho aí, é só clicar no link lá na minha bio e acessar o meu site lá. No caso do Instagram, quem estiver vendo pelo Instagram, é só clicar aí no link que vai estar do site aí embaixo. Beleza? Show! Brigadão, hein, Léo? Valeu, galera. Então, tamo junto. Até a próxima. Semana que vem, toda terça-feira, nossa live às 22h07. Sempre com um tema legal para vocês ou trazendo alguém aqui para estar conversando com a gente. Valeu!